Bem-vindos a mais um podcast Diário de Condomínio. Hoje nós vamos receber aqui o Domingos. Domingos Lanini é síndico profissional, parceiro nosso, atua em muitos condomínios de Juiz de Fora, tem uma bagagem bem interessante. E aí eu queria te saber, Domingos, para a gente começar, porque você já me contou que a sua história não é de origem como síndico profissional. Você vem ser formado em direito, mas você vem de um ramo de medicamentos, não é isso? Como é que você chegou nisso? Isso mesmo. Primeiramente, queria agradecer vocês aí da Reis e Reis pelo convite, porque minha carreira de síndico começou como síndico do prédio onde eu morava e a administradora era Reis e Reis. Dali começou um conhecimento com vocês, onde passei a conhecer o Sávio, você, Eduardo, e ali formamos uma parceria. E assim, anos à frente um pouco, Já eu tem quanto tempo comecei já? a ver que ali era uma futura profissão, a de Sim. síndico profissional. Hoje eu já estou em torno aí de quase 18 anos já atuando Nossa como Senhora. síndico desde o primeiro onde eu morava, mas como síndico profissional mesmo, já optando como a minha profissão, já em torno aí de seus 15 anos mais ou menos. Antes de ser síndico, você era Eu representante. trabalhava com representação, já trabalhei com representação de material de construção e, por último, era medicamento, já estava há 12 anos já. Você, assim, você tem uma bagagem muito grande em relação a isso. Qual que é a dificuldade que você encontra em relação à pessoa do síndico externo para o condomínio? Você vê alguma barreira ou não? Como é que você atua nisso? Olha, você percebe que alguns prédios, quando você chega, fica um pouco receoso, né? Porque às vezes a pessoa estava já acostumada, o síndico está aqui dentro, acha que ele, por estar morando no condomínio, que ele está ali à disposição 24 horas, e hora que a gente percebe, assim, quando a gente entra para um prédio como síndico profissional, a gente vê que não era bem assim, que a pessoa mora ali, mas a presença dele como síndico às vezes deixava a desejar. E a gente, quando assume um prédio, a gente vê que o diferencial é esse: você trazer um profissionalismo ali para o prédio, você trazer empresas competentes para realizar os serviços, seja de reparo, seja de manutenção, ou até mesmo de alguma obra Aham. de melhorias. Você administra tipo de condomínio comercial e residencial ou só residencial? Comercial e residencial. E qual que você acha mais difícil de lidar, na sua Olha, experiência? todos os 2 têm suas particularidades, porque hoje o comercial, ele tem uma exigência maior, porque aquilo precisa estar funcionando 100%, porque ali estão instaladas empresas Ah, que estão ali de horários marcados para receber seus clientes. aham. Já o residencial, ele também necessita desse funcionamento, mas ele tem a particularidade que são aqueles conflito entre unidades que acaba envolvendo em mais de 90% o síndico, porque acabam ou acionando o síndico para ser mediador daquela situação, ou às vezes até inicialmente imputam a situação para o condomínio e automaticamente ao síndico. E aí a gente tem esse trabalho ali de ajudar, intermediar, Conciliar. conciliar, mas a gente sempre deixando claro que o síndico ele é limitado da porta para fora, Aham. entendeu? Porque às vezes surgem algumas demandas que são de responsabilidade da unidade, mas como ali às vezes está instalado um inquilino, ele Por acaba não exemplo, sabendo como agir. um exemplo, assim, você está falando como se as pessoas demandam o síndico achando que é uma área comum, quando na verdade é uma área. Sim, por exemplo, Aham. se uma unidade hoje tem algum problema elétrico ou algum problema hidráulico de Que é o vazamento, pior. ao invés dele procurar a imobiliária que ele alugou ou o próprio proprietário, se a locação foi direta, ele vem primeiro no síndico.
Então a gente, assim, hoje na demanda de, vamos dizer assim, se você pegar uma média semanal ou até mesmo mensal, a nossa demanda às vezes tem dia que ultrapassa 50% em situações que não cabe ao síndico, que ele teria que procurar a imobiliária ou o próprio E proprietário. você interage, mesmo sabendo que não é sua responsabilidade? Como é que você Olha, conduz isso? a gente conduz assim, a princípio, com orientação, tento ajudar da melhor forma possível, que é ou indicando um profissional, ou pelo conhecimento já dando o caminho da solução, mas deixando bem claro que ali é uma relação entre unidades, principalmente quando o vazamento está vindo da de cima e prejudicando a de baixo, que hoje é uma situação que a gente vê muito em prédios, inclusive novos. Você você diz assim, vício de construção? Vícios de construção ou até mesmo falta de manutenção de quem já está instalado ali, porque a gente percebe hoje, vou citar um exemplo, dentro do banheiro na área do box. Quantos banhos num dia uma unidade não toma ali naquele banheiro? E às vezes com 1 ano, 2 já precisa ser refeito o rejunte e aquela pessoa que mora ali, seja inquilino ou proprietário, não faz, e aquilo com o tempo vem a vazar. E a hora que vaza, ele normalmente vem procurar o síndico, né. Aham. Você acha que dá mais trabalho o condômino ou o inquilino? Olha, realmente o maior trabalho que a gente tem hoje é o inquilino, porque a gente percebe, assim, no geral, que as imobiliárias, elas dão toda a assistência no momento da locação. Da assinatura do contrato para frente, ela vira para aquela pessoa e fala assim: "Ó, esse é o contato do síndico do prédio. Este é o grande problema". E aí aquele inquilino está ali instalado e acha que dali para frente qualquer coisa é com a unidade. Só para você ter uma ideia, alguns às vezes nos procura com situações que são contratuais, questionando às vezes um fundo de reserva, uma taxa extra Se ele está que obrigado a pagar ou não, né? e ao mesmo tempo, é uma situação tão estranha, porque a imobiliária, pós assinatura do contrato, ela joga a responsabilidade daquele inquilino tudo para junto do síndico e o condomínio, sendo que em momento nenhum as imobiliárias têm obrigação de chegar para o síndico e falar: "Ó, esse daqui é o novo morador do apartamento, tá aqui os telefones de contato deles". Não, Não nós avisa nem a somos entrada nem a saída do nós prédio, né. somos pegos de surpresa com a informação, ou porque eles nos procuram, porque precisam saber de internet, ou de como que Disjuntor. muda, de horário que pode mudar, ou o porteiro que nos comunica, porque a mudança dele já está chegando e às vezes até sem agendamento. E não tem nem a convenção, não te pede, né? Pois é, e às vezes a gente é pego de surpresa, como por exemplo, um condomínio igual o San Pietro, que é um dos prédios mais altos de Juiz de Fora, e isso que ele tem 3 elevadores, mas um elevador é de serviço. Por que que a gente fala assim: "Precisa agendar a mudança"? Ah, são muitas? Não são muitas, mas pode coincidir de ter 2 mudanças no mesmo dia, e a gente percebeu que nenhum dos 2 consegue mudar. Aham, Por exemplo, hoje se uma mudança chegar no prédio, às vezes depende o volume de mudança, vamos dizer uma mudança bem grande, aham. ela com 4 a 5 horas, a pessoa consegue executar toda a mudança. Mas se chegar 2 para mudar, o dia inteiro nenhum dos 2 consegue concluir por questão do elevador. Um segura o elevador ali, aí aquele elevador desce, o outro segura, e assim a gente teve essa experiência e chegou ao consenso no caso San Pietro, por exemplo, que só pode ter um agendamento por dia de mudança, seja chegando ou saindo. Qualquer horário do dia? Não, os horários de mudança lá são de 8 da manhã às 18 horas de segunda a sexta, no sábado de 8 a meio-dia, não podendo domingo e nem feriado.
essas intercorrências que você comentou agora há pouco, elas são muito frequentes. A gente nota, né? Nós trabalhamos juntos, a gente sabe disso. E eu noto também que você é muito demandado a tentar equacionar. Já teve algum caso assim que partiu para vias de fato em cima de você? Olha, a gente já teve alguns problemas que as pessoas perdem a paciência. A gente percebeu aí quando veio a pandemia, no iniciozinho as pessoas mudaram, as pessoas estavam sendo mais solidárias, mais educadas uma com as outras. Mas pós o passar 6 meses, 1 ano, 2 anos da pandemia, algumas pessoas, quando eu estou dizendo isso, estou dizendo pessoas dentro de condomínio. Claro. Algumas pessoas você nota que elas mudaram para muito melhor, mas outras pessoas não, elas estão assim, Mais mais raivosas? intolerantes, raivosas, elas te ligam de uma forma que parece que você não está ali para somar com ela, que você é um adversário. E Uhum. eu falo muito isso em reunião. Pessoal, o síndico, vocês não sabem como ele é demandado no dia, ele está aqui para somar, ele não é adversário de vocês. Se você tem um problema, traga ele junto com o síndico e os 2 juntos vamos resolver. Mas, muitos e principalmente eu vi que isso piorou pós-pandemia, as pessoas já chegam acusando o condomínio e automaticamente o E síndico, como é que você sabe. faz? Como é que você trabalha isso? Olha, a gente tenta o mais rápido possível solucionar aquele problema, se ele é responsabilidade do condomínio, e quando ele não é responsabilidade do condomínio, eu auxilio de todas as formas a eles chegarem a quem é o responsável por aquela situação, ou até mesmo ajudar a intermediar aquela situação. Como por exemplo, às vezes a gente fica numa situação justa quando você indica um profissional para alguém. Aquele profissional, às vezes, ele sempre foi positivo, deu tudo Mas não certo foi com ela. com você, mas não deu certo com aquela pessoa, ela vem te culpar e vem te cobrar porque você indicou. Então hoje, quando uma pessoa pede uma indicação, eu falo: "Olha, você quer uma indicação do profissional? Vou te dar, mas ali é uma relação você e ele, se der errado, a gente como síndico profissional, nós já estamos acostumados, que não é o correto, tomar bolo, ser empurrado para o dia seguinte ou até mesmo você esperar o profissional, ele Tomar não vir e tomar não te bola é dar. marcar e não ir, né? É marcar e não ir. Então, assim, nós já estamos acostumados com isso, e aí às vezes a gente indica aquela pessoa, não entende. E, por exemplo, aí eu vou citar só um exemplo rápido que é o bombeiro. Não, fica à vontade. Ele marca um compromisso com você, tá tudo certo. Só que o seu compromisso não é uma questão tão Urgente. grave, urgente, e naquele momento que ele marcou com você, 15 minutos, meia hora antes, alguém ligou para ele que algum outro prédio está sem água, ele vai dar assistência primeiro àquele, e naquela correria, ele te deixa lá esperando. Você como síndico profissional, você sabe contornar aquela situação, corre atrás de um outro profissional ou até aguarda ele no dia seguinte ou mais tarde. Mas aí quando você indica para a pessoa, ela Fica com acha que você a responsabilidade é indicou, sua. que a responsabilidade é sua. E é complicado, porque hoje nem sempre a indicação pode ser o melhor e nem sempre a indicação pode ser o melhor preço. O que é a indicação não ser o melhor preço? A gente percebe, por isso que em condomínio se fala muito em 3 orçamentos. Hoje você faz um serviço. Vou dar um exemplo, pintar uma fachada, você orça com 3 empresas. Daí, 1 mês ou 2 meses, você vai pintar um outro prédio com uma fachada até bem parecida, quase o mesmo serviço, e aquela empresa que ganhou há 1 mês atrás no outro prédio, o orçamento dela está mais caro, então você não pode levar para esse lado. É. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa muito importante, nem sempre tá o melhor preço, você tem que escolher também as empresas de qualidade, Até para porque questão de garantia também. por garantia e também
Porque você vê no mercado hoje muitos profissionais que trabalhavam para uma empresa e Muito bem, aí né? tinha até assim uma mão de obra boa dele ali naquela empresa, mas ele larga aquela empresa e começa a trabalhar por conta própria. Carreira solo. Ele é um bom profissional? É, mas talvez ele não consegue ter as responsabilidades que o condomínio necessita. Porque uma coisa é o morador chamar o cara para pintar dentro da sua unidade. Ali é 100% a relação do dono da unidade com o pintor. Claro. Quando é condomínio, não. Você tem que trabalhar com uma série de responsabilidades ali porque a função do síndico ela é árdua, porque se der certo, ninguém está ali para te aplaudir, Obrigação mas se sua. der errado, tem um monte ali para te criticar. E ao mesmo tempo, eu falo que a gente, síndico profissional, ou até mesmo o síndico do prédio, você tem que ser uma pessoa transparente, mas ao mesmo tempo muito honesto porque você lida com dinheiro de terceiros, com patrimônio de terceiros, e esse terceiro ele não é um, dois. Você pega, por exemplo, um San Pietro, você está lidando com a responsabilidade de 100 proprietários. Claro. Você está entendendo? Então é mais complexo. Você tem que ser transparente, você tem que ser honesto, mas você também tem que demonstrar ali que você precisa de empresas de qualidade. Por Eu exemplo, não posso ficar só no preço, tem que ter preço, isso qualidade. É aí, lógico. você leva 3 empresas, mas por que você não chamou aquele rapaz tal, tal, tal? Olha, ele é um bom profissional, mas para aquele serviço ali, ele não vai aguentar, por exemplo, você Não tem pega estrutura para atender eu também. gosto de citar o San Pietro, porque ele tem várias particularidades que a E você gente mora gosta de também. colocar no mercado. Por exemplo, às vezes, quando nós vamos fazer serviço de fachada lá, não adianta você procurar qualquer um que faz fachada, não, porque lá no San Pietro, a hora que você desce de corda, você está pendurado, diferente de um prédio de 10, 12, 15 andares, você está até no topo do San Pietro, você está a 36 andares. Ele tem 34 andares e mais dois acima, que é a casa de máquina e caixa d'água. Então você está ancorado a uma altura muito grande. É verdade. Então a gente percebeu, por exemplo, quando a gente fez a primeira reforma, que muitos profissionais que estavam trabalhando para aquela empresa não, Não ficaram até o não final. ficaram até o final, porque o cara não tem aquela competência para estar descendo em cento e tantos metros de altura, porque um prédio hoje de 15 andares, que não é um prédio baixo, ele tem em torno de 45 metros. Nós estamos falando de mais do que quase o triplo. É. Você está entendendo? Aham. E assim, você é pego de surpresa, por exemplo, que eu converso muito com os profissionais quando estão executando, você começa a descer, o tempo está limbo, não vamos contar com chuva, mas de repente começa a Venta. ventar. Nossa Senhora. Ele trabalha com uma corda extra, e essa corda extra ela tá esticada, tipo uma corda de violão, para que se começar a ventar, ele se agarra nela para que o vento não bata ele. Ah, Então você tem que ter ali profissionais mais do que qualificados. Não pode ser só um cara que sabe pintar e sabe descer na corda. é sem contar o material que é muito caro. Se não souber utilizar, você vai pagar. Hoje, tinta é Sim, fortuna. com Se o certeza, cara com não certeza. souber utilizar No isso. caso do San Pietro, um prédio todo texturizado, né? Que foi É, a mão de obra que você teve ali para fazer a isto, obra. com Obra muito certeza. grande, né? Você, nesses condomínios todos, você sabe, claro, da questão da portaria automática. Assistida, Remota. remota, é. Porque hoje tem a assistida, tem a remota. Qual que você acha mais eficiente? A que tem porteiro ou essa que é assistida, remota, o que for? Olha, a gente Ou vê, depende da natureza do prédio? falou tudo, a gente depende muito da natureza do prédio, por quê?
tem prédios que têm moradores mais conservadores e prédios, quando eu falo mais conservadores, são pessoas até mesmo com um pouco mais de idade e que aquele porteiro físico ali, ele dá uma segurança Um auxílio, né? no pensar daquela pessoa, o auxílio. Vou dar um simples exemplo. Às vezes, numa determinada unidade, mora uma pessoa de idade e ela não tem força para virar um garrafão daquele de água de 20 litros ou para o prédio trocar um botijão de gás. Às vezes, o porteiro, no intervalo dele, ele vai lá e ajuda essa pessoa, você está entendendo? Uma gentileza. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe quando você se fala em portaria remota, portaria assistida, você percebe sim aí já um profissionalismo com relação à segurança. Porque o porteiro físico, ele tem um grande defeito que é aquele jeitinho brasileiro. Não é porque De acomodar as coisas, né? aquele entregador, ele vai todos os dias no prédio, que ele pode entrar e subir sem autorização. Você está entendendo? Tem pessoas que a gente conversa e fala: "Olha, eu jamais abro a porta do meu apartamento se a campainha tocar ou baterem na porta, se antes não tiver tocado o interfone e me falado quem está lá". Porque você concorda que dentro do prédio, para que você chegue até a unidade, você passou pela portaria. Claro. E lá na remota ou na assistida, a porta não se abre se não tiver tido esse Mas contato. funciona bem? Não tem Olha, tem suas dificuldades, por exemplo, com comunicação? as reclamações de comunicação, porque está cada vez pior o sinal de telefonia móvel, principalmente dentro dos prédios. E aí se tem a dificuldade, porque o zelador, quando você tem a portaria remota, você tem a figura do zelador ali dentro, que é o faxineiro fazendo também algumas funções de porteiro e auxiliando a portaria remota. O morador, às vezes, não atende um interfone e tem uma entrega para ele. O zelador vai fazer esse auxílio, mas, ao mesmo tempo, o zelador pode estar num ponto do prédio Hum. que o celular não pega, a portaria remota não consegue falar com ele. E isso é um problema que a gente vem enfrentando nos prédios com portaria remota. Terceirizado ou empregado próprio? O que que você acha que funciona melhor? Olha, Porque você tem uma hoje experiência vasta, então você lida com os isso. 2 Olha, eu formatos. tenho prédio nos 2 formatos, mas hoje, se você pedir a minha opinião: "Olha, vai começar um prédio novo ou vamos passar esse prédio para terceirizado", que no caso é as conservadoras, eu te digo que sou favorável a ser terceirizado conservadora, por alguns motivos que vou elencar aqui para vocês. Aham. Entre eles que, se aquele funcionário não está contribuindo com o que o prédio necessitava, você conversa na conservadora e ela faz a substituição dele sem custo nenhum para o condomínio. Às vezes pode te pedir ali uns dias, que é o momento de outras pessoas, dele já fazer Acomodar o um profissional. currículo de outro profissional e faz essa substituição. E entre outras séries que, por exemplo, se você tem uma conservadora no prédio, você quer fazer uma lavação das escadarias, uma lavação das garagens, a conservadora faz de Calçada, né. gratificação esse trabalho que ele envolve mais pessoas, que não dá para ser feito E somente com aquele. equipamento também, né. E o grande problema que eu vejo hoje no funcionário do condomínio é que, se você tem um bom porteiro, um bom faxineiro, você não tem por que trocar ele. E aquilo vai se passando os anos e aquele condomínio vai tendo uma coisa, um valor que não chega ao conhecimento de todos, que é o passivo de uma futura demissão daqueles funcionários. Sim. Recentemente, um prédio estava já pensando em passar para a portaria remota, fazendo um estudo. E aí eu disse para eles: "Olha,
O primeiro passo que a gente tem que dar é: vamos ver o passivo Quanto custa para demitir? quanto custa para demitir esses Sim. funcionários, porque até a faxineira você precisa acertar com ela e ver se ela enquadra na categoria zelador, que com portaria remota a gente tem que passar o faxineiro para zelador. E aí vem esse passo que é o passivo. Aí eu vou citar o exemplo que esse prédio que a gente estava fazendo esse levantamento, quando foi ver, tinha em torno de R$ 80.000 de Não. passivo para acertar com os 5 funcionários. E o outro lado que a pessoa tem que pensar para que você pular para uma portaria remota é no investimento de segurança. Por quê? Muitas coisas a portaria remota vai entrar com o equipamento deles, com consignados, né, mas muitas vezes você tem que fazer um investimento em segurança, que é criar uma eclusa, que hoje eu vejo que traz muita segurança para o prédio, são os prédios ter 2 portas de entrada. Fecha uma, abre outra, fecha uma. Porque a gente percebe que 90% das pessoas, ao sair, se tiver alguém entrando, não pede licença e fala: "Olha, eu preciso fechar a porta", e você continua aí com a sua autorização no interfone, aquela pessoa acaba deixando entrar. Se ela entrou e tem uma outra porta, sem problema nenhum, ele vai passar pelo filtro ali da segunda porta. Se ele for uma pessoa autorizada, vão abrir a segunda porta, se não for, ele vai ter que retornar para a rua, entendeu? Aham. Então, assim, o investimento em segurança é o segundo passo daquele condomínio que é funcionário para ele ir para uma portaria remota. Tem que ter câmera, né? Que eu vejo que é o futuro por conta de segurança. Porque, assim, eu às vezes já fui em muitas, cursos de segurança, palestras de segurança e até mesmo em encontros com empresas de portaria remota, e a gente vê hoje que quem coloca em risco o prédio de 90 a 95% é o próprio morador. Ao entrar e sair, seja pela garagem ou seja pela porta. Pela garagem, pela aquela falta de paciência de esperar aqueles 5, 10 segundos do portão fechar. Seja quando você entra ou sai, que ali você viu que outro carro não entrou ou que alguém não entrou a pé pela garagem. Que poderia ser uma pessoa externa ao prédio que estaria ali para uma maldade, vamos dizer assim, um furto ou e quando entra ou sai pela porta social, que foi o exemplo que eu dei agora há pouco, tem uma pessoa ali saindo, o outro aproveita, dá um bom dia e aproveita e entra naquele momento onde é importantíssimo, mesmo que não seja portaria remota, o condomínio hoje ter Você a se que dá chama bem de com você se eclusa. dá bem com esse povo, assim, com os seus funcionários, que não são seus, mas fica sob a sua ordem, em tese, né. Isso. Ainda que terceirizado, como você é o representante do condomínio, eles acabam tendo que A sua pergunta é muito boa, Eduardo, porque hoje eu sou uma pessoa que eu lido muito bem com os porteiros, os faxineiros, zeladores, seja qual cargo a pessoa está naquele condomínio, porque ele é meu braço direito ali dentro, ele é a extensão, são meus olhos no momento que não está. Então hoje eu falo, eu sou amigo do porteiro, do faxineiro e do zelador. Ele tem ali uma pessoa que ele pode contar comigo e eu contar com eles, entendeu? mas aí se por exemplo, mas vamos lá, mas se você tira o porteiro, acaba sobrecarregando o síndico, né, um pouco, nesse caso, né, porque Sim, a aí portaria é, remota, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro. A chegada da portaria remota, ela sobrecarrega o síndico. sobrecarrega muito o síndico, entendeu? Por quê? Vou dar um simples exemplo. O porteiro, ele faria uma troca de bomba se aquela bomba não Ele dá está o combate, funcionando. né, ele dá o Ele primeiro dá o combate. primeiro combate. Se de madrugada uma bomba dá defeito, ele passa para outra. Uma outra situação pior, mas com relação à bomba. Pior que ela dá defeito,
soltar ali próximo dela, que é comum, alguma conexão, e aquela bomba ligada, ela em em Ela queima, minutos, né? ou ela Apaga. queima ou ela joga fora toda a caixa d'água e pode Sim. inundar o É prédio. que se não tiver Então, água, ela vai assim, queimar. eu dei só esses exemplos, mas no dia a dia, quando isso a gente tem que deixar bem claro, quando se passa para uma portaria remota, sobrecarrega sim muito o Eu síndico. sei, porque os A gente síndicos. até vê o pessoal da portaria remota dizer que não, que eles estão ali para dar o apoio, mas a gente percebe No que caso do seu prédio, pior ainda, porque você tem ala gourmet, tem academia de ginástica, numa isso, festa, numa noite deu um problema, uma é, portaria remota não vai lá para A resolver. gente tem recebido assim um pouquinho de os síndicos com os quais a gente conversa, e até conversei com você também. Eles têm reclamado um pouquinho no sentido de sobrecarregar, porque quando dá um pepino, sobra para você. Ainda isso. que e tem reclamação, né, as pessoas reclamam, mas não vai reclamar da empresa, vai reclamar do síndico. "Pô, pedi uma mercadoria, não chegou. A porta não Isso. abriu, sim, tem que tomar providência, tem que correr atrás", e acaba que Hoje, quando a portaria remota recebe uma entrega e isso extravia de alguma forma, seja até por uma falha não deles. Por exemplo, alguém da sua residência recebe a entrega, mas a entrega era para o pai e não avisa o pai, aquilo já está lá dentro, e aí ele vai cobrar do síndico. Você está é. entendendo? E assim, aproveitando dentro desses assuntos aí dos problemas que Aham. sobrecarrega o síndico com a portaria remota, é até bom um assunto a gente se falar. Hoje os condomínios estão tendo uma série de problemas que eles são causados por uma única origem: o péssimo serviço prestado dentro de Juiz de Fora pela CEMIG. Aí você fala: "Ué, Domingos, mas então só de energia?" Não. Devido ao problema de picos de energia que Queima tudo. hoje as pessoas não veem mais, porque as lâmpadas são de LED, ela não pisca. Antigamente era aquela incandescente, o pico poderia ser fração de segundos que ela piscava, aquela lâmpada de reator, ela piscava. Então hoje você está dentro da sua casa, você não vê o pico, a menos que algum equipamento seu É apite. verdade. Do contrário, você não vê. E aí, quais são os problemas que sobrecarregam o síndico? Desarma o sistema de bomba, e aí a gente só vai ver quando acaba a água. Os elevadores muito Os sensíveis. elevadores travam, queimam peça. Placa, tudo eletrônico? Queima, outros componentes de dentro do condomínio, freezer, Dentro dos geladeiras, apartamentos. queima dentro dos apartamentos e queima a própria bomba. Não, porque às vezes desarma o sistema, mas também pode queimar Não, a placa de bomba. elevador é uma fortuna isso, aí quando Isto. dá confusão. Aí vou dar mais uma vez dentro desse assunto o exemplo San Pietro, que eu acredito hoje, pelo tamanho dele, está entre os poucos prédios de Juiz de Fora que, quando o prédio foi entregue, eu instalei lá, chamei empresas especializadas. Hoje nós temos um gerador que toca 100% do prédio da porta para fora. Então acabou a energia, pode continuar todas as festas, pode continuar a sauna ligada, bomba, Por quanto tempo? elevadores. Nós temos um gerador lá de mais de 150 litros de combustível, Quanto tempo então dura ele isso? tem uma durabilidade aí superior a 24 No horas. um dia. E sendo que nesse meio tempo a gente pode estar reabastecendo ele sem ter que desligar. Um gerador muito moderno, foi um grande investimento que traz um bom retorno. Mas é até bom a gente falar quando fala de gerador, porque muitas pessoas falam: "Ah, o prédio tem gerador, por que aconteceu isso?" Existe uma grande diferença entre gerador e no break. Sim. O gerador ele está ali para um momento que está sem energia. Volto o exemplo do San Pietro hoje, se acabar a energia, em 8 segundos ele liga. Se mantiver sem energia em mais 22 segundos, ele está gerando energia. Então o San Pietro hoje ele é um prédio que ele fica no máximo 30 segundos sem energia. E aí eu vou falar uma coisa aqui que eu escutei das empresas de elevador. A energia do gerador
Exemplo, lá dentro do San Pietro, ela é 100% limpa, diferente da CEMIG que fica com essas oscilações. Porque a hora que tem o pico de energia, quem dera se fosse um só. Aí ele fica, vai e volta, vai e volta. Ah, mas aí a CEMIG fez um desligamento programado. Maravilha. Quando ela volta, infelizmente ela não volta de uma vez só. Ela volta e desliga, porque às vezes na região muitos equipamentos estavam ligados e aí é o que as empresas, os eletricistas, os engenheiros elétricos chamam que é o pico de partida. O seu todos aqueles equipamentos elétricos ligados, a hora que ele inicia, ele tem um pico de partida que ele chega a consumir 20% mais. Nossa, Então é aonde, quando a energia do CEMIG volta, fica aquele vai e volta, e onde queima. queima. E assim, é o que eu te disse, hoje o grande problema que nós estamos sofrendo no condomínio, eles são causados pela CEMIG e infelizmente ela não admite em nenhuma vez. É terrível. Tem que fazer processo. Ô, Domingos, eu quero te agradecer, eu quero te chamar mais vezes. Eu sei que você tem o seu compromisso. É muito bacana porque você fala de tudo e pela sua experiência isso ajuda. Para nós que já estamos há 30 anos no Claro, mercado, a gente já se conhece há muito tempo e a gente sabe da sua eficiência. E a Reis é sua parceira há muito tempo e o que que acontece? Tem muita gente que quer opinião. Então eu quero falar mais coisas com você, mas como a gente tem um tempo reduzido, quero te agradecer, pedir a vocês que estão assistindo que participem com a gente. Vou entregar para o Domingos também uma pequena lembrança, mas eu gostaria de convidar a todos que estão nos ouvindo, que assistam o canal, que participem, que dê sugestões. Como o Domingos ficou um pouco tempo, a gente gostaria que ficasse mais, mas eles têm os compromissos, nós vamos trazê-lo novamente e eu conto com a participação de todos. Queria agradecer ao Domingos mais uma vez. Isso aqui é uma lembrancinha para você, pela sua gentileza de ter vindo aqui. o Eduardo, você, o Sávio, eu que agradeço vocês aí, são grandes parceiros. A Reis é uma empresa que eu sempre indico quando me pedem alguma Te referência, agradeço. porque vocês são transparentes, vocês estão sempre com as portas abertas aí, e um grande parceiro, mesmo deixando claro que eu não tenho vínculo nenhum com a Claro, e verdade. administradora, mas que ao mesmo tempo são empresas sérias e que prestam um serviço aí de qualidade para nós. E eu que agradeço vocês aí por esse convite. Chique. Obrigado. Muito obrigado, Obrigado, Sávio. obrigado.